E no lugar humilde que nem esse, Deus opera mais ainda. Senti uma carga de Deus aqui, Jefferson. Rapaz, senti um negócio gostoso de Deus aqui, irmão, que eu vou falar para vocês, hein? Não poderia nem mais ter pregação, porque olha, senti uma coisa gostosa de Deus aqui. Levante uma das tuas mãos para o céu. Querido Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua presença aqui nesta noite. Faça a Tua vontade, o Teu querer, que não seja nós, mas que seja o Senhor. Tem vidas que chegou aqui que precisa de resposta. Tem vidas que chegou aqui que precisa de uma cura, de uma libertação. E também, Senhor, quer que o Senhor restaure o casamento, a saúde, a vida financeira. Que o Senhor venha entrar com a Tua providência aqui nesta noite. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava com uma mensagem no coração, mas depois dessa oração, Deus colocou outra coisa aqui. Abra a vossa Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 1. Louva a Deus pela vida do pastor Sebastião. Muito obrigado. Pastor Alisson, muito obrigado. A esposa do pastor Sebastião, a irmã Cláudia, e a todos os irmãos aqui, meu companheiro, irmão Jefferson, e a todos os irmãos aqui nesta noite. Eu venho no melhor lugar a qual você deveria estar, que é hoje aqui na presença do Senhor. Poderia estar em casa, né, assistindo uma televisão, né, talvez até pecando, mas você está na casa do Senhor, aonde que o Senhor está no meio de nós aqui nesta noite. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1, que nos diz assim: Então Elias, o tibista, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem este ano, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te aqui e vira para o oriente, e esconda junto a um ribeiro chamado Querite, diante do Jordão. Há de ser que beber do ribeiro, que tenho ordenado os corvos que ali se sustentam. E ele fez conforme a palavra do Senhor, como foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia da água do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, e o ribeiro se secou, porque não havia chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, e é de Sidom, que habita ali, que eu ordeno ali uma mulher viúva que ali se sustente. Então ele levantou e foi a Sarepta. E chegou na porta da cidade, que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e disse-lhe: Traz um pouco para mim, uma vasilha, um pouco de água para beber. E indo ela buscar, chamou-se e disse: Traz também um bolo, para que eu venha comer e traga nas tuas mãos. Então ela disse: Vive o Deus, que o bolo não tem, e nem somente um pouco de farinha, que está na panela, e um pouco de azeite que está na botija. E eis que apanho uns 2 gravetos, que vou prepará-lo para mim e o meu filho comer, e depois morrer. E Elias disse: Não temas, vais fazer conforme as minhas palavras. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno, traz para mim para fora, e depois para ti e o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Mais uma vez, assim diz o Senhor Deus de Israel. Levanta a tua mão, que é a profecia para você nesta noite. Levanta a tua mão para o céu, feche seus olhos, olha para você nesta noite.
Porque assim diz o Senhor de Israel, o Deus de Israel: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar, até que o dia que o Senhor manda chuva sobre a terra. Glória a Deus. Não vai acabar e não vai faltar. Aleluia, Glória! Podemos assentar. Deus tremendo. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de uma passagem muito conhecida dos irmãos. Muito conhecida dos irmãos. Mas vemos aqui que o rei Orion foi conhecido como o pior rei de Israel. Por quê? Ele desobedecia aquilo que Deus ordenava em vosso coração. Deus mandava ele fazer, Jefferson, ele desfazia. Deus mandava ele ir, ele não ia. Ele foi conhecido como o pior rei de Israel. Vemos aqui que Israel ela era uma potência em qual? Ao exército. Israel tinha um exército conhecido como o exército mais forte que tinha. A qual nós vemos a história que tinha um rei chamado Etibaal. Rei Etibaal, ele era rei da Sidonomia, rei das Felícias. Ele tinha os seus armamentos. A qual o que ele precisava, Jefferson, era de um exército. Armamento, ele tinha. Como também Israel tinha o exército, mas o que Israel precisava era de um armamento. A qual nós vemos aqui que o rei Etibaal, ele saiu da Sidonomia e veio para Israel, veio para Samaria. A qual nós vemos a história que ele chegou em Samaria. Quando ele chegou em Samaria, ele fez uma aliança com o rei. E essa aliança que ele fez com o rei foi uma aliança que desagradou a Deus. Mas vemos aqui que Elias, ele estava em Samaria. E quando Elias estava em Samaria, Elias viu a glória do Senhor. Elias viu os profetas do Senhor. Elias viu quem que o povo verdadeiramente adorava. Elias viu Deus operar no meio do povo. Só que é profeta, ele não fica onde que ele quer. Ele vai aonde que Deus manda ele ir. A qual Deus tirou Elias de Samaria e levou Elias para Gileade. A qual Elias se tornou uma morada lá. Elias não morava em Gileade. Elias, ele morava em Israel. A qual ele foi para Gileade e se tornou uma morada. A qual neste período, esses dois reis fizeram essa aliança. A qual nós vemos a aliança que desagradou ao Senhor. Primeiro, Deus não gosta que o teu filho, tua filha, tua serva, teu servo faz aliança com o mundo. Primeiro, tu já morreu para o mundo e viveu para ele. Mas tem muitos crentes que ainda têm aliança com o mundo, irmão. O mundo já não te pertence mais. Paulo nos diz que o mundo já é do maligno, meu irmão. Tu já viveu para Cristo. O mundo já não te pertence, é coisa do passado. Hoje nós vamos viver para o Senhor. Olha, cuidado com a aliança que tu faz com o mundo. Eita, Deus. Porque a aliança que te leva, meu irmão, ela te leva para a perdição. A qual nós vemos aqui este rei Etibaal e o rei Orion fizeram uma aliança. O rei Etibaal veio de lá, 170 quilômetros de lá, para fazer aliança com o rei cá. Ó, eu tenho o que você quer e você quer o que eu tenho. Meu Deus. Eu tenho os armamentos e você tem o exército. Vamos fazer uma aliança? Se nós fazermos uma aliança, não há nação que segura nós na terra. Nós vamos ser uma potência. Porque eu quero o que você tem. Eu quero o teu exército. Quero o exército do Senhor. Eu quero o teu exército. E você tem. E você quer o que eu tenho. O teu exército quer os armamentos que eu tenho. Vamos fazer uma aliança. E nós fazer essa aliança, não há ninguém que segura nós. Qual é a forma de fazer aliança?
Se você não sabe a forma de fazer aliança, vou te ensinar. Eram os graus de parentesco. A única forma de fazer aliança dando os graus de parentesco para se tornar uma aliança fixa. Olha para você ver bem, uma aliança física, porque sempre vai ter grau de parentesco, sempre vai ser. Foi aonde que nós fomos o quê? Qual é o grau de parentesco? A minha nora teve um filho e o filho é meu neto. Pronto, grau de parentesco. A qual aliança que desagradou ao Senhor. Essa aliança que desagradou a Deus, de uma tal forma, de uma tal maneira, que Deus ficou em silêncio com o povo. Mas a Bíblia nos relata que ali era a menina dos olhos do Senhor. Ali ninguém tocava, ninguém invadia. O povo se revirava a si mesmo. A qual nós vemos que o rei Edibaal deu Jezabel. E o rei Orion deu Acabe. Meu Deus. Olha para você ver. Antes do rei morrer, ele já chegou a responsabilidade para o filho. Foi aonde que o rei se casou com Jezabel. Foi aonde que o mundo É verdade, Deus. trouxe tudo que não prestava para cá. Deus do céu. Jezabel, ela trouxe consigo uma estátua chamada Baal. Meu Deus. Olha para você ver, Baal, lá, era conhecido como um Deus guerreiro. Lá, Deus da provisão, Deus da resposta. O povo adorava ele, dizendo, não tem Deus melhor do que Baal. Olha para você ver, Samaria era uma cidade pequena, 7 a 8 mil habitantes que tinha no máximo. É um lugar cercado de montanhas. O mesmo lugar que você entra e sai. É o mesmo que você entra, é o mesmo que você sai. Jezabel, para sua ousadia, colocou Baal no portal principal de Samaria. Baal tinha 38 metros de comprimento, 17 metros acima do portal. Olha para você ver, com as pernas abertas. A sua estátua era uma flecha lançada para fora. Para quê? Todo o povo que rodeava ou ia para as montanhas via aquela estátua grandona, pastor. E quando eles viam, falavam, opa, ali nós não podemos invadir. Tem um Deus que guarda essa cidade. E o povo não invadia porque estava com medo daquela estátua. A qual ainda mais? Baal tinha uma esposa. A sua esposa se chamava Azera. Lá ela era conhecida como a deusa da lua, a deusa da resposta, e a deusa que restituía este casamento. Lá ela era conhecida como isso. A sua estátua era os braços cruzados, com os seios para o lado de fora. E o povo tinha medo dela querer acabar com tudo, com o casamento, com as respostas que o povo precisava. Jezabel deu algumas leis sobre Samaria. A primeira, todo povo que entra e sai tem que se prostrar diante de Baal. Passou para fora, se prostra. Entrou para dentro, se prostra. Segunda lei, ninguém aqui, ninguém profetiza em nome de outro Deus, se não for o de Baal. Ninguém adora outro Deus aqui, se não for Baal. Por isso que alguns profetas que estavam ali correram, outros morreram e outros começaram a profetizar em nome de Baal. Você acha que os profetas que eram de Baal, você acha que vieram com eles? Não. Os profetas que Baal tinha eram profetas que profetizavam em nome de Deus de Israel. 450 profetas de Baal, eles profetizavam em nome de Deus de Israel. Só que segundo a lei de Jezabel, começaram a profetizar em nome de Baal. Meu Deus. E os que da Zera, mesma coisa. 400 profetas começaram a profetizar em nome de Azera.
você ver. Jezabel, com as artimanhas, Jefferson, que tinha ali, as artimanhas. Ela sabia de tudo, da cidadezinha pequena, tudo. É verdade. Os mensageiros chegavam até ela e diziam: olha, fulano está passando por isso, ciclano está acontecendo isso. Aí contava para ela, ela falava: profeta de Baal, vai lá, fulano está passando por isso, e ciclano está acontecendo isso. Aí quando chegavam os profetas de Baal e revelava tão profundo para eles, eles falavam: não tem Deus melhor do que Baal. Baal revela mesmo o oculto e o profundo. Aí o povo era o quê? Convencido pelas artimanhas de Jezabel, que não havia Deus melhor do que Baal. E o povo o quê? Adorava a Baal. Jezabel deu outra lei sobre Samaria, que ninguém passaria das 10 horas da noite até as 6 da manhã. Para quê? Neste período, os profetas de Baal trabalhavam uma noite inteira, fazendo pães e colocando nos pés de Baal e nos pés de Azera. Aí Jezabel deu uma lei ainda mais, que o exército de Israel tinha que vigiar a cidade inteira à noite, para que ninguém saía da sua residência. Aquele que saía poderia matar a espada. Então o que acontecia? O povo com medo ficava trancado dentro da sua casa neste período. E Jezabel deu outra lei, que no dia de manhã o Deus Baal, ele mandava maná para o povo, sustentava-se o povo podia nos pés dele e agradecer a ele pelo mantimento que ele estava dando. E o que acontecia? Às 10, 6 da manhã, o povo ia lá nos pés de Baal, pegava pães, colocava debaixo do braço, adorava e exaltava e ia para sua casa feliz e contente, dizendo: olha, não tem Deus melhor do que Baal. Baal é o nosso Deus da provisão. Baal é que responde o povo. Aí Deus fala assim: Elias, volta novamente para Samaria, porque lá é o Senhor, quero falar contigo. Aí Elias, na mesma hora, ele volta para Samaria. Quando ele chega no portal da cidade, vê aquela estátua grandona e diz: que negócio é esse? Que coisa estranha é esta aqui no portal de Samaria? De repente Elias, conhecido como profeta corajoso, o que ele tem de falar, ele falava, ele não mandava grande resposta. Quando ele chega lá, o mensageiro olhou para o profeta e disse: ô profeta Elias, aqui o povo adora Baal, Baal é que cuida do povo. Elias, na mesma hora, começa a perguntar: ei, cadê os profetas do Senhor? Aí respondeu dizendo: os profetas que estavam aqui, uns correram, outros fugiram, uns morreram, e os que estão aqui agora estão adorando a Baal, estão adorando a Zera. Elias olhou e disse: que negócio é esse? O Deus que me tirou de lá e me trouxe aqui não é Baal. O Deus que fala comigo não é Baal. Tem alguma coisa estranha aí. Então Elias começa a chegar e respondeu o mensageiro dizendo: olha, não pode profetizar em nome de outro Deus se não for Baal. Não pode adorar outro Deus se não for Baal. De repente, na mesma hora, o mensageiro olhou para Elias e disse: Elias, aqui você não tem lugar para você falar do teu Deus. Elias disse: não, você vai ver como é que é meu Deus, você vai ver o que meu Deus vai fazer. O povo está sendo enganado por essa estátua. De repente, Elias, numa noite, viu os profetas de Baal trabalhando, e no outro dia Elias viu colocando pão nos pés de Baal, e Elias quebrou a regra e viu na mesma hora o povo adorando. De repente, os soldados de Israel falaram para Jezabel, e olha, falou para Jezabel: olha, tem um rapaz aí chamado Elias, e junto com ele tem uns profetas, pode matar. De repente falou: pode matar, a minha lei é para matar, ninguém poderia passar desse período, pode matar. Aí na mesma hora morreu os profetas que estavam com Elias. Elias só fugiu e escapou, foi para as montanhas de Samaria. Onde Elias estava nas montanhas de Samaria, inconformado com aquela situação. De repente Elias voltou. Olha o que Deus faz, irmão, olha o que Deus é capaz de fazer. O rei Acabe era cercado por exército, era cercado por os profetas de Baal. Deus preparou-se Acabe face a face com ele, o profeta, para provar para ele quem era o verdadeiro Deus, quem mandava ali era o verdadeiro Deus. Levanta a mão para o céu para você entender. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do
É forte. Eu falei que no lugar onde os discípulos Deus opera. Eu falei que no lugar onde você menos espera é o que Deus faz tudo. Sabe por que eu estou te dizendo, meu irmão? Eu preguei domingo, preguei ontem na minha igreja sede e não senti o que eu estou sentindo aqui para os irmãos nesta noite. Olha para você ver. Meu Deus. Olha para você ver. Olha para você ver. Deus preparou para que ele viesse face a face provar. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa que Deus agrada do cristão. Deus agrada, sabe? Primeiro, a dúvida no coração. Tem muitos crentes que entram dentro da casa do Senhor, irmã, já entra com dúvida. Já entra com dúvida do que Deus é capaz de fazer. Meu irmão, tu vai sair da mesma maneira que tu entrou. E vai te acompanhar pro resto da tua vida. Crente carnal é crente desse jeito. Crente carnal só vem pro culto para reparar, para observar. Começa a observar fulano, começa a observar secreto. Começa a ver como é que o hino foi para frente, a mamãe foi para trás. A palavra que o pregador pegou errada. É desse jeito, da mesma forma tu vai sair. É do mesmo jeito que tu entrou. Mas o que eu quero te dizer para você, crente espiritual é diferente, meu irmão. Crente espiritual é o quê? Ele não tem dúvida do que Deus é capaz de fazer. Sabe por quê? Se você tiver certeza do que Deus é capaz de fazer, pastor, vai acontecer. Crente espiritual é o quê? Mesmo ele sem ver, não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Mesmo sem ver, ele está crendo do que Deus é capaz de fazer. Muitos entram dentro da igreja com dúvida. Meu Deus do céu. Elias não tinha dúvida de que Deus estava falando com ele. Meu Deus, aleluia, glória. Olha para você ver. A dúvida, ela mata o cristão. Viu? A dúvida, ela te mata, você que duvida do que Deus é capaz de fazer. Como que você quer ser abençoado se você tem dúvida? Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus trabalha assim, ó, com certeza. Pai, vou lá te adorar e creio que vai acontecer. Meu irmão, é desse jeito que Deus trabalha. Pode ter certeza que da mesma maneira que tu entrou, tu não vai sair, não. Eu sei que crê. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para você, tem vitória para você. Deus, ele quer, ele trabalha no coração certeiro. Aquilo que tem certeza do que ele vai fazer sobre a tua vida. Você crê, meu irmão? Você crê? Abra a tua boca para adorar e exaltar a ele. Santo, santo és tu, ó Deus. Segundo, olha para você ver. O povo começou a duvidar. Estou com dúvida. Aí vem uma estátua lá, o povo começou a adorar a estátua. Aí esqueceu do Deus de Israel. O povo andando em pecado.
adorando uma estátua que nada pode fazer. Aí Elias vem, Deus prepara para Elias, o rei face a face. Aleluia. Glória a Deus. A história nos diz que Elias não pegou ele na rua não, irmão. É verdade. Elias não falou com ele na rua, Elias falou com ele no palácio. Olha aí, Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Para você ver, o rei cercado do exército, cercado ainda mais de mensageiros, e ainda mais os profetas que o rodeavam. Aí Deus vai lá e faz assim, Jefferson, vai lá você, que eu vou cercar tudo. E tu vai provar para ele quem sou eu. Aleluia. Glória. Vocês lidam. Aí chega ele perto do rei. Deus. Olha, rei. Tremendo, aleluia. Tu estás enganando o povo. O povo está adorando um Deus que nada pode fazer. Aí o rei pergunta para ele, diz, olha Elias, o Deus da provisão é o Deus do povo. Não há Deus aqui melhor do que Baal. É o ajuda o povo, fala com o povo, guia o povo. Elias falou, não. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que fala comigo não é Baal. O Deus que fala comigo é o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ele sim é o Deus de Israel. Deus. Aleluia. Aí Elias olha para ele e fala assim, ó, vou te provar. Olha, vou te provar qual é o verdadeiro Deus. Meus irmãos, olha para você ver que interessante. Eu não sei se o Jefferson viu no Facebook, lá pro lado do bairro. Tem duas pessoas que andam sempre à noite. Uma com a cabeça de um cavalo, com os vestidão, um do lado, o outro do outro. Você chegou a ver, Jefferson, não? Passou na rua da sua casa. O vídeo que eu vi passou na rua da sua casa. Mas eu presenciei face a face. Há uns 20 dias atrás eu estava no monte com a minha família, à noite. Um frio. Eu, minha esposa, filhas. E as minhas duas meninas estavam de bicicleta e eu e minha esposa de a pé. E é uma rua, o Jefferson conhece lá, uma rua do lado de baixo que não tem nada. Mato. Para ir para o monte. E tem uma rua longa, que não, só tem uma entrada assim, mas é uma rua longa. Tá vindo eu, a esposa e as menininhas na frente. Aí eu percebi que lá na frente minha menininha já voltou de bicicleta. Já voltou rasgando para trás e falou, pai, que negócio é aquele? E você não via, porque ela já estava na frente, voltou, você não via. Você via a pessoa, mas não via aqui fora. Aí um do lado, outro do outro. Um com a cabeça de um cavalo, o outro com a cabeça de uma outra coisa. Um com a vestimenta branca, o outro com a vestimenta preta. E um com um facão e o outro com um punhal. E vendo, dançando assim, um do lado aqui, outro do lado ali, a rua é longa, estreita. Aí a minha esposa já falou, Edson, vamos subir por aqui. E eu falei, não, vamos reto. Não, vamos subir por aqui. Eu falei, não, vamos reto. Não, não quero arrumar confusão. Eu falei, eu vou reto. Vamos reto, meu. Você não está vendo, está lá na frente? Estou vendo, vamos reto. Aí quando ele chegou perto de mim, como daqui na parede, um pouco mais para trás, aí eles pararam e começaram a ficar dançando assim, um do lado e outro do outro. Eu, interessante, fiquei assim, interessante. Você não via. E parou e eu parei. Fiquei só observando assim, Jefferson. Aí de repente, nós estávamos na oração, olha para você ver. E a oração foi uma benção. Eu olhei assim e falei, olha que Satanás. Já falei logo assim, olha que Satanás. Aí eu falei, demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele batia o facão assim. Saía faísca. Eu, demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, maior o que está comigo do que você. Aleluia! Deus. Bate retirada agora. Eu falei, bate retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu vi que ele pegou a fraqueza do diabo. Aí eu já comecei a ir para cima. Eu falei, vai demônio, em nome de Jesus. Comecei a ir para cima. Aí ele começou a afastar, irmão. Ele bateu num carreirão, deixou o facão dele para trás e saiu correndo, foi embora. O outro saiu vazado. O copeto dos irmãos deixou as pessoas loucas para confundir as sábias. Ainda mais, meu irmão, Deus te escolheu não para você ter medo,
Aí a minha mulher já grudou em mim. Eu falei, viu, filha? Fique em paz. Tudo está no controle dele. Deus te chamou para ser corajoso, não ser medroso. Você já queria subir aqui, ó. A rua que batia a casa do Jefferson. Já queria subir aqui, ó. Não, vamos reto. Deus não conta com os medrosos, irmão. E quando Deus nos desafia, desafia com coisas pequenas, não, é coisas grandes. Abaixo, se for pequena, você passa por cima. Tudo tem que ter um pouco de dificuldade, mas não tenha medo, não tema. O Senhor dos Exércitos é contigo. Olha para você ver. Elias provou para ele. Qual foi a prova? Elias sabia, Jefferson. Sabia. Se não tivesse chuva, não tinha trigo, pastor Wallace. Se não tivesse trigo, pastor Sebastião, não tivesse trigo, não tinha pão. Se não tivesse pão, irmão, não tinha. Se não tivesse pão, não tinha no dia dos pés de Baal para o povo adorar todos os dias. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Elias falou assim, ó. Na presença do Deus de Israel, na face dele eu estou. Nem orvalho que cai de madrugada, nem chuva vai cair sobre esses anos, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Para mim encerrar, porque eu ia mais o horário. Para mim encerrar. O que sai da tua boca tem poder, viu? Meu Deus. Tá? Se você profetizar bênção, vai ser bênção a tua casa, maldição vai ser maldição. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, ó, o que sai da nossa boca tem poder. Isaías 55:6 diz assim, ó, e não sai vazio. Tem endereço certo. Agora o que eu acho mais interessante, que Jezabel reuniu os mensageiros, soldados, profetas, falou, ó, eu quero a cabeça deste homem de novo, chamado Elias. Só que Jezabel se esqueceu que o Deus de Elias não era aquela estátua lá. O Deus de Elias é Deus de Davi. Que os seus olhos é como chama de fogo. Está em todo canto, está em todo lugar. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Só que eu acho interessante aqui é a obediência de Elias. Que obediência. Deus mandou ele ir, ele foi. Deus mandou ele voltar, ele voltou. E Deus mandou ele recuar, ele recuou. Meu Deus, aleluia. Deus falou assim, Elias, olha para você ver, irmão. Ribeiro chamado Queride. Ribeiro chamado Queride. Deus preparou para Elias uma fonte de água viva. Por quê? Ribeiro de Queride era uma fonte de Efraim, que caía no Rio Jordão. Só que os irmãos sabem que fonte, se não tiver chuva, uma hora ela vai se secar. Foi aonde que Deus falou para Elias, Elias, vai para o Oriente. Está lá um ribeiro chamado Queride. Lá eu vou mandar os corvos que vai te sustentar. Eles vão te dar pão e carne. Pela manhã, pão e carne à noite, tu vai beber da água do ribeiro. Meu Deus, está tremendo. Só que eu acho mais interessante aqui a obediência. A obediência, irmão, é algo que agrada a Deus. 75% da igreja desobedece ao Senhor. Deus manda ir, Jefferson, aí volta. Aí Deus manda ir para a direita, quer ir para a esquerda. Deus manda tu cantar, tu não quer cantar. Deus manda tu falar, tu não quer falar. Deus manda tu falar dentro da tua casa, tu não quer falar. No teu emprego, tu não quer falar. Deus é o Deus do mesmo que está aqui, é o Deus que está lá também. Viu? A obediência é algo que Deus agrada. Ei, obediência, o crente com um crente obediente. Eu queria ser mais obediente ainda. Eu queria que Deus continuasse falando comigo para cada vez mais eu ser obediente daquilo que Ele fala. Meus irmãos, vou contar para vocês um breve testemunho aqui comigo, que aconteceu comigo. Eu não sou de falar, me contaram, não. Comigo.
Eu fui convidado em 2011 para estar numa cidade de Montes Claros. 2011. 2011. Em Montes Claros. 10 anos atrás. Foi eu e um cantor. Pegamos um ônibus ali na avenida onde que nós moramos, paramos lá em Montes Claros, que ele ia para a Bahia, deixou nós lá. Tá nós dois, eu não tinha R$1, viu? Eu tinha, acho que 40, 50 reais só, que eu tinha. O cantor levou um monte de CD para nós vender, falou, opa, vai vender. Ficamos lá, os irmãos que me convidou, pagou a minha passagem só de ida. A de volta eles iam me dar depois. Só que o cantor foi diferente, ele pagou do bolso dele. Aí nós fomos, chegamos lá, chegamos em Montes Claros. Sentei na rodoviária e estou esperando o irmão vir me buscar. Estou esperando o irmão. Fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas esperando o irmão e nada do irmão. Aí bateu uma angústia. Eu ligava e o celular desligado. Comprei um cartão e nada. Eu falei, meu Deus, agora estamos perdidos. Eu olhei para o irmão e falei, irmão, estamos perdidos. Estamos perdidos. Peguei o telefone, liguei para a esposa aqui, para a esposa ver se conseguia arrumar um dinheiro para me poder voltar. E ali começou a bater um desespero. Em mim e no cantor mais desesperado do que eu ainda. E fiquei sentado, falei, então vou fazer o quê? Você conhece tal bairro? Não conheço. Aí, tal pastor? Não conheço. Aí ninguém conhecia. Aí ninguém sabia. Falei, nossa. Fiquei sentado. De repente passou um senhor. E ele viu que nossos ternos estavam enrolados debaixo dos bancos. Aqueles bancos meio. Debaixo dos bancos. Aí ele passou uma vez, passou a segunda vez. Aí na terceira ele chegou em mim. Falou, olha, eu vejo um brilho do Espírito Santo em vocês. Falei, que bênção. E começou a falar algo. Aí eu contei, com desespero que nós estávamos, eu contei para ele. Isso já era quase a noite. Quase 6 horas, 5 e pouco da tarde. Nós tínhamos chegado, acho que meio-dia, 1 hora da tarde. Isso já era 5 e pouco da tarde. E o compromisso era 7 horas da noite. Eu lembro como se fosse hoje, era numa sexta-feira. Era sexta, sábado, domingo. Eu não vim embora na segunda e chegava na terça. E começou um desespero, tal, contei para ele, olha, eu fui convidado numa igreja, trouxe a minha carta, tal, e comecei a falar, tal, para ele. Ele falou, ó, rapaz, fique em paz, dormir na rua vocês não vai, fica tranquilo. Me levou nós para a casa dele, ele era um pastor de uma congregação. Olha para você ver como é que Deus prega. Um pastor de uma congregação, era pequenininha, mas pastor de uma congregação. A qual, ele era pastor dessa congregação. Olha o que Deus faz, irmão. Olha o que Deus faz. Uma igrejinha pequena. Mas olha o que Deus faz. O pastor presidente foi cultuar nesse dia que eu estava. Foi cultuar. Sem avisar ninguém. Sabe? Chegou lá. E era culto de ensino. O pastor tinha preparado um ensino. Aí o pastor falou para esse irmão, você não pregou lá, mas você vai pregar aqui. Fique em paz. A gente vai arrumar alguma coisa para o irmão poder voltar embora para casa. Fica tranquilo. Aí o pastor presidente chegou e falou, ih, irmão, mudou um negócio. O presidente chegou. Aí chegou no pastor presidente, entregou minha carta, o pastor olhou e falou, eu conheço o pastor Antônio Ferreira Lopes, é lá de Sumaré, tal. Aí foi indo, tal. Ele falou assim, ó, fique em paz, deixa o menino pregar. Aí eu dei uma palavra, preguei no culto de ensino. Aí ele falou assim, ó, amanhã, lá na nossa sede, vai ser o culto dos jovens. E você vai ser o pregador nosso lá. Vamos pregar lá amanhã. Dormimos na casa do irmão. No outro dia à noite, fomos na sede. Pregamos na sede. Ele falou assim, ó, amanhã nós temos um culto numa cidade chamada Montezuma, que é a cidade de João André, onde que o João André mora hoje. Montezuma, que é conhecido como a cidade das águas quentes, sabe? Água quente. Água de mina, mas sai quente. Aonde que é uma cidade da idolatria. Falou, ó, daqui lá dá uns 60, 70 quilômetros. E eu queria que o irmão pregasse lá amanhã. É um culto de evangelismo. Eu falei, pastor, eu vou aonde vocês mandar. Estou sem rumo. Estou igual um andarino. Falou, fique em paz. Aí ele já acolheu nós na igreja, na sede.
colheu nós na sede, a sede tinha umas coisas, colheu nós lá, os irmãos tratou nós bem. Aí no outro dia de manhã, nós fomos para Montezuma. Montezuma só tinha uma igreja evangélica, chamada Congregação do Cristão para o Brasil. Hoje tem várias, mas só tinha uma igreja evangélica chamada Congregação do Cristão para o Brasil. A qual nós chegamos nessa cidade, Montezuma, uma cidadezinha pequenininha, 5, 6 mil habitantes no máximo, pequena, só uma rua. Aí eles fazem um culto evangelístico bem na praça, e era uma vez por mês, e deu neste domingo. Meu Deus do céu. A qual um obreiro falou para o pastor: pastor, nós sempre evangelizamos nos mesmos lugares. Por que nós não vamos para o lado das roças? Vai que Deus toca no coração de alguém lá e para vir aqui. E não era perto não. Era 8, 9, 7 quilômetros de a pé. Aí um obreiro que morava lá falou: olha, tem um distrito aí chamado Vila Verde. Esse distrito tem mais ou menos umas 100 famílias. É um lugarzinho pequeno. Vamos evangelizar para aquele lado. Vai que Deus tem obra lá. Fomos para esse lugar. Dava uns 8 a 9 quilômetros de a pé, de carro. Fomos para lá. Você abria uma porteira. Aí no meio assim, as casas eram tudo fechadinhas. Dessa cerca. E os gados ficavam ali. O povo fechava para os gados não entrar para o lado dos quintais. E ali nós batia a palma. Na casa de um, saía uma pessoa, entregava um folheto, falava que Jesus era bom. Batia ali outro, saía uma pessoa, entregava um folheto. Nós batemos numa casa de uma mulher que eu mesmo falei: ai, não tem condição de morar ninguém, os vidros quebrados, mato alto. Uma casa parecia que estava abandonada. Aí o pastor falou para mim: não, aqui o povo é muito simples. Eu falei: ah, tá bom, perdoa, pastor. Aí de repente, quando nós estávamos saindo, aí Jefferson, saiu uma senhora. Falou: opa, por gentileza, eu quero entregar um folheto para a senhora. Aí a senhora veio. Ele falou, o pastor Irineu, falou para ela assim: minha senhora, tem um convite muito especial para a senhora. Quero falar para a senhora de um Jesus que muda história, que muda vida, restaura tudo. Glória a Deus. Quero aqui, ó. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Tudo que a senhora pedir para ele concede para a senhora. E olha, ele está esperando a senhora lá no culto. A senhora é muito especial para ele. Entregou para ela. E nós ali evangelizamos, começamos a evangelizar. Voltamos para a cidade. 8 a 9 quilômetros. O pastor ficou assim, comovido e falou: ó, comprou uma cesta num armazém que tinha lá, colocou no porta-mala do carro e disse: se ela não vir para o culto, eu levo depois do culto para ela. Porque olha, eu senti uma coisa interessante daquela senhora, ela foi muito atenciosa. E ali vai, os irmãos organizando um carrinho, um caminhãozinho pequenininho, com um somzinho do lado do outro, os irmãos naqueles paralelepípedos, ajeitando as cadeiras, tal, ajeitando umas coisinhas ali, algum ajeitando o som. Quem que estava no culto? A mulher, a senhora, a primeira pessoa a chegar no culto já foi ela. Linda Deus, aleluia. Estava vindo eu e o pastor e o cantor e mais 2 irmãos. Ela parou o pastor rapidão. Ô pastor, o pastor e eu falei: minha senhora, como a senhora veio? Ela falou: eu vim de a pé. Meu Deus. 8 quilômetros? 8 quilômetros, mas eu vim de a pé. O senhor falou que tinha uma pessoa especial me esperando aqui. Meu Deus. Alabaçuri. Aí eu quero saber dessa pessoa especial, desse Jesus. Cadê esse Jesus? Meu Deus. Labaxéria. Irmão, eu não falo o que me falaram, o que me disseram, eu falo o que eu vi, viu? Meu Deus. Se você falar assim: ó, eu ouvi falar de tal coisa, ó, você nunca vai ver isso da minha boca. Eu falo o que eu vi. E eu falo o que eu falo, tá? O que eu vejo. Eu estava em cima do púlpito. O pastor falou para ela assim: ó, minha senhora, a senhora vai lá na frente, conta os seus problemas para ele. Dobra o seu joelho, conta os seus problemas para ele. Ele vai resolver os problemas da senhora. Meu Deus. Eu estava em cima do caminhão. Eu, o pastor, o cantor e mais 2 obreiros. A senhora dobrou o joelho e eu prestei bem atenção na oração dela. Uma oração muito humilde. Labaxéria. Olha a oração da mulher. Senhor Jesus,
Vou te falar o endereço da minha casa. Aleluia. Tu pega aqui, ó, sentido tal cidade. É Lá só dobra a direita e vai embora. Eu moro num distrito chamado Vila Verde. Aleluia. Tu vai ver uma porteira. Tu abre a porteira e fecha, para que os gados não venham atravessar para o meio da pista. Meu Deus. Tu vai ver uma casa, duas casas, três casas, na quinta casa, do teu lado direito. É a minha casa. Tu abre a tronqueira, fecha a tronqueira para que os gados não entrem para o meio do meu quintal para comer as minhas plantas. Do lado direito da porta vai ter um vaso de flor. Debaixo do vaso, a chave da casa. Abra a porta da casa, pode deixar aberta. E visita minha filha que está há 13 anos atrofiada dentro daquela cama, meu Senhor. Nosso pastor falou, não, a senhora não vai voltar não. Irmão Edson, vamos comigo? Eu falei, vamos embora. Cantor, vamos comigo? Vamos. Tava ela e o neto. Aí nós fomos com ela. E dentro do carro ela batia no meu ombro e no ombro do pastor. Jesus passou por aqui. Jesus passou por aqui. Aí eu falava, amém, irmã, que bênção. Aí ela falava para o pastor assim, pastor, Jesus passou por aqui. Eu falava, amém, irmã, que bênção, coisa boa demais. Olha que coisa maravilhosa. E ela falava, Jesus passou por aqui. Jesus passou por aqui. Quando abriu a porteira, o seu neto, nós entrou. Ela falava, olha, eu falei que Jesus passou aqui. Eu falei que Jesus passou aqui. Eu falei que Jesus passou aqui. Aí o neto dela abriu a tronqueira. O pastor entrou para dentro com o carro, ele fechou a tronqueira, deixou a tronqueira aberta. Aí de repente ela falou, pastor, Jesus passou aqui, Jesus passou aqui, Jesus passou aqui, Jesus passou aqui. Ela foi procurar a chave, cadê a chave? A chave já não estava mais ali. Ela empurrou a porta estava aberta. E lá dentro da casa, a menina que era atrofiada dentro de uma geladeira, dentro de uma cama, de repente a menina começou a gritar lá dentro, mamãe, 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 há um homem de branco aqui, há um homem de branco aqui, há um homem de branco aqui. Alabandora canalabandalabá, urabaxéria, urabandora canalabá. Esse homem de branco está te visitando aqui. Esse homem de branco está te visitando aqui. Esse homem de branco está te visitando aqui. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé. Receba essa graça aqui nesta noite. Receba essa graça aqui nesta noite. Receba a graça de Deus aqui nesta noite. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Rabandore candala show. Rabandore candala. Rabandore candala show. Riquim como show. Rabandore candala. Rabate. Abre a boca, 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 abre a boca. Receba aí, receba aí, receba aí. Receba aí, receba aí. Receba aí, receba aí. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Adore, o que você veio fazer aqui? É para adorar, não é? Glória a Deus. Adore. Aleluia, glória, glória. Adore, 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 adore. Aleluia, Pai. Santo de Deus, aleluia. Jesus opera milagre ainda, viu? Aleluia, glória, glória. Jesus opera milagre ainda. Ele está operando um grande milagre aqui nesta noite. Aleluia, glória, glória, glória. Ele está operando um grande milagre aqui nesta noite. Tu crê? Tu crê? Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Glória a Deus, aleluia. Alabandore caia cheia. Aleluia, glória a Deus. Alabandore candala show. Eu, Senhor, tenho uma grande obra contigo. Alabandore candala. Grande livramento eu te dei. Riquim caia cheia.
O diabo achou que tu era dele, mas não tu é meu. Eu não quero você pela metade, eu quero você por completo. Para provar que o Senhor Deus que está falando contigo, eu nesta noite estou derramando na tua casa alegria, 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 alegria. Glória, glória, glória. Aleluia. O Senhor manda te dizer, eu não quero voz bonita para mim não importa. Aleluia, glória. Muitos vão debochar daquilo que o Senhor tem contigo. Mas ele nesta noite está derramando um selo. Um selo. Receba a unção que eu estou te dando agora. A unção que faz a diferença. A unção que eu estou te dando. É para tu usar nesta noite. Receba. Receba a unção. 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 A unção que eu estou te dando. Adore, adore, adore. Aleluia, Deus. Glória, glória. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Deus vai derramar uma unção aqui. Levanta a tua mão para receber. Tem crente que não vai aguentar de tanta unção que ele vai derramar aqui. O Espírito Santo de Deus. Se eu ainda tenho crédito contigo, Senhor, eu falei o que tu falou que vai fazer. Aonde que tem um crente com a mão levantada agora? Aonde que tem um crente agora que está te adorando agora? Derrama sobre ela agora um santo. Derrama sobre ela agora um santo. Derrama sobre ela um santo. Receba um santo aí. Olha um santo, olha um santo, olha um santo. Olha um santo. Receba um santo, receba um santo. Receba um santo, receba um santo. Receba um santo. Recebe novas línguas na tua boca agora. Receba um santo agora. Receba agora. Rabandala Cabachou, Rababababala Chela, Rica Picaia Pancho, Rabababa Cantoraba, Rabandera Cambababa Canaba, Rebicanda Show. Recebe este dom que eu estou te dando agora. Recebe um dom que eu estou te dando agora. Rabababa Canaba, e Bibi Show, que acabou, e Bichai Show. Riba não Rabatu, que Bicabandala Bata. Aonde que tu colocar as tuas mãos, tu vai ver eu, Senhor, operar. Lá vai ficar pequeno pelo tamanho que eu vou fazer da glória naquele lugar. Vou te exaltar no meio dos seus. Ele, Raichu, não dá nada por ti, mas vou te exaltar no meio deles. O choro dura uma noite, viu? A minha alegria eu derramo sobre os seus nesta noite. A minha paz eu vos deixo. Assim diz o Senhor. Glória a Deus, Lamandarai, Takalabalabalabalabalai, Uriam, Balabaya, Kalamandarai, Takamasubia.
Levante uma das tuas mãos para o céu. Recebe aí. Deus manda te dizer, recebe aí. Todas as bênçãos virão sobre ti. Não é você que vai correr atrás dela, é ela que vai correr atrás de você. Eu vou suprir todas as vossas necessidades. Eu sou o teu pastor. Nada vai te faltar. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. Sou socorro bem presente na hora da tua dificuldade. Receba a bênção dos céus sobre ti nesta noite. Assim diz o Senhor. Maravilha de Deus! Maravilha, meu Deus! Maravilha!